Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Muito prazer, meu nome é Guilherme Figueiredo, trabalho no mercado financeiro há mais de 6 anos e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre day trade, swing trade, criptomoedas, ações, forex, opções binárias, tudo que envolve o mercado financeiro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. O vídeo de hoje vai ser muito brabo. Eu vou explicar de uma vez por todas como você fazer uma boa leitura de vela. Você realmente aprender a ler as velas ali no gráfico para a operação ir ao seu favor e você parar de tomar aqueles heads à toa, aqueles heads bobos, aqueles loss que não fazem sentido. Só que antes da gente ir para a tela da corretora para ensinar tudo para vocês, não esquece, já se inscreve no nosso canal aqui abaixo, deixa aquele gostezão brabo que ajuda muito a gente a crescer esse canal e eu trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Feito isso, vamos para a tela da corretora que eu vou ensinar você como você fazer uma boa leitura de vela. Vambora. E pessoal, antes da gente ir para a tela da corretora, eu vou explicar de uma vez por todas a anatomia do candlestick. Tem muita gente que opera dentro desse mercado, só que só pega a operação e não sabe a lógica, o que é um candle e tipo assim, a anatomia dele, como ele funciona. O candle ele funciona da seguinte forma: ele tem 4 posições: abertura, fechamento, máxima e mínima. São essas 4 posições que compõem um candle, tá? Primeiramente, quando um candle nasce, né, a gente está na composição de abertura, beleza? É a abertura do preço, tá? Então vamos supor que esse candle aqui, por exemplo, ele nasceu aqui, certo? Então o preço de abertura dele é aqui. Vamos supor que esse preço aqui seja um preço de R$100, tá? Então ele nasceu a R$100, tá? Que é o preço de abertura, tá bom? Então quando o candle ele nasce, no nascimento da vela é a abertura dele, certo? E esse candle ele vai se movimentar, ele vai subir, ele vai descer, vai ser a movimentação do candle. Quando esse candle ele vinha aqui embaixo, ó, ele vinha aqui embaixo, o que que ele fez? Ele veio buscar a mínima dele. Ele não terminou aqui, mas ele chegou a um preço de 90 reais, certo? Então, a mínima dele foi de 90 reais. A abertura foi 100, só que como ele desceu, ele chegou a um preço de 90, só que ele não finalizou em 90. Ele só chegou lá, né? E o que que ele deixou aqui pra gente? Um pavio, tá? Então, quando o preço ele sai da abertura para a mínima e depois volta, essa sombra que deixa aqui a gente chama de pavio ou literalmente sombra, certo? Então, abertura e mínima é isso, certinho? Então, vamos lá. Vamos supor que esse candle ele tenha subido. Ó, esse candle ele subiu, certo? Subiu e atingiu aqui uma máxima, tá vendo? A máxima, o maior preço dele. Então, vamos supor que ele tenha atingido aqui, vamos dar um exemplo, 120. 120 é só um exemplo, tá, galera? Então, ele atingiu 120, foi a máxima dele, certinho? Então, ele chegou a um preço de 120 reais, só que ele não se manteve lá. Por quê? O fechamento dele não foi no 120. Ele chegou até o 120, só que não teve força para se manter lá. Então, esse candle ele veio abaixando e finalmente a gente chega na posição de fechamento, tá? O fechamento é o preço do último negócio do período, certo? Tipo assim, o último, literalmente. Acabou o candle de 1 minuto, finalizou aí é o fechamento da vela. Então, essa vela, ela fechou a um preço de R$110, entendeu? Então, o candle ele tem essa movimentação. Muita gente não sabe disso, mas parece um candlezinho básico, né? Quando a gente olha para o gráfico, é só uma velinha que sobe e desce. Mas a lógica dela é essa: abertura, mínima, fechamento e máxima. E eu vou ensinar para vocês como você lê velas para você pegar boas operações. Como você vai identificar uma mínima legal para você poder pegar uma operação, uma máxima legal para você poder pegar a operação, um fechamento legal para você pegar a operação. Já já a gente vai para a tela da corretora para a gente ver isso, certo? A lógica é essa. Mesma coisa na baixa. Tudo que eu falei aqui agora, mesma coisa para o candle de baixo, só que ao contrário, né? É literalmente a mesma coisinha. Então é assim que funciona um candle, galera: abertura, mínima, fechamento e máxima. Gui, beleza, aprendi a anatomia dos candles, mas como isso vai me ajudar nas operações? Bom, agora você sabe ler um candle, você já sabe como é que ele funciona, né? Eu vejo muita gente no mercado, principalmente de opções binárias, que não sabe de nada, só fala: cria conta na corretora, opera comigo, faz isso aqui, mas não sabe nem o que é uma anatomia de candle. Então, isso aqui é. E eu vou mostrar na tela agora para vocês como você vai pegar boas operações,
fazendo uma boa leitura de vela, certo? Então vamos para a tela da corretora agora. Então bora lá, pessoal, eu já estou aqui na tela da corretora, tá? É essa corretora que eu faço as minhas análises, as minhas operações diariamente, beleza? É uma corretora que eu utilizo para as operações ao vivo com os meus alunos, certo? É uma corretora que eu faço meus saques, minhas análises e por aí vai. E se você quer uma corretora confiável, que vai te pagar o saque muito rápido, o suporte muito rápido, é literalmente essa corretora que eu uso, tá? A Polarn Broker para mim é excelente. Eu opero nesse mercado há 6 anos e estou nessa corretora há 3. Então metade do meu caminho foram 3 anos só nessa corretora, certo? Só para você ver como a corretora ela é fiel ao trader, certinho? Então caso você tenha interesse também em criar conta nessa corretora, eu vou estar deixando o link na descrição, certo? Então vamos lá, pessoal, voltando ao assunto, vamos lá. Eu vou te ensinar a fazer uma boa leitura de vela. Primeiramente, galera, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar traçando regiões que pode rolar a operação, né? Quais são essas regiões? O famoso suporte e resistência. Eu não chamo de suporte e resistência, eu chamo só de regiões de interesse. Então eu vou traçando sempre as regiões de interesse e vejo se o mercado está ao meu favor. Tá vendo que eu estou no ativo aqui do K100 e a macro dele é de alta? Então eu vou buscar fundos para poder fazer compras, certo? Então já tracei 2 fundos bem interessantes aqui e agora o que a gente vai fazer? A gente vai ler as velas, galera. A gente vai ver uma leitura de vela interessante. Lembra que eu falei com vocês de fechamento, abertura, ponto máximo, ponto mínimo? Então, você não precisa ficar memorizando isso. Você só vai precisar memorizar 2 coisinhas que eu vou te falar aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que o mercado, vamos supor não, né? Ele tá aqui numa região de preço, tá vendo? Ó? Região de interesse, tá vendo que essa zona aqui atrás? Então é uma região interessante para poder comprar. Mas eu sempre falo com todos os meus alunos que não é só o mercado tocar aqui e você comprar. Não, você tem que ver o comportamento das velas, tá? Então como é que a vela se comporta? Vamos lá. Vamos supor que o mercado ele tenha chegado nessa região, certo? Tá trabalhando aqui. Eu não vou só esperar tocar aqui para poder comprar. Eu preciso o que aqui nessa região? De uma vela, primeiramente, uma vela de força de compra, tá? Para me indicar que realmente dá para fazer uma comprinha aqui. O que é uma vela de força de compra? Uma vela de força de compra é aquela vela que nasce, certo? Nasceu aqui e ela literalmente terminou aqui em cima, ó, com pressão. Tá vendo que essa vela ela teve a abertura e o fechamento sem deixar pavis? Então, tipo assim, ela não buscou um valor mínimo e nem buscou um valor máximo. Ela só abriu e já foi fazer o fechamento. Então, isso aqui é uma vela de força de compra. Então, uma vela de força de compra nessa região de fundo, o que a gente faz? A gente faria uma compra aqui para a próxima vela. O time, galera, pode ser M1, pode ser M5, pode ser M15, é a mesma coisa. Eu gosto de operar em 1 minuto, com operações de 1 minuto. Então, vale a pena também operar para M1, certinho? Então, esse aí é o primeiro candle, é o candle de força de compra numa região de fundos. Aí você pensa numa possível comprinha, certo? Outra coisa é... e uma outra vela bem interessante também é uma vela de rejeição. Gui, o que é uma vela de rejeição? Eu vou mostrar para vocês nesse exato momento. Deixa eu só dar uma olhada para ver se esse candle aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele vai terminar com força compradora. Se ele terminar com força de compra, eu já pego uma operação aqui e mostro ao vivo e a cores, tá, pessoal? Meu negócio é isso, mostrar ao vivo e a cores. Então vamos ver se ela vai terminar cheia, ó. Tá vendo que ela tá recuando? Tá vendo que ela tava terminando lá em cima, só que ela voltou? Então eu tô numa região boa de suporte, mas a vela não condiz com a região que eu tô. Ela não tá tendo força. Então como é que eu vou pegar uma compra aqui? Não vale a pena nenhuma pegar uma operação de compra aqui, porque como é que a vela terminou? Sem força, sem ânimo, então não vale a pena. Uma outra vela, pessoal, que eu sempre falo, que é muito importante a gente estar analisando para poder pegar boas operações também, é uma vela de rejeição. Gui, o que é uma vela de rejeição? Uma vela de rejeição é uma vela que, vamos supor, o mercado esteja trabalhando aqui nessa região de fundo, certo? Ele está trabalhando nessa região aqui de fundo. Ele está trabalhando nessa região aqui de fundo. Deixa eu só botar minha webcam para cá para ficar melhor, tá? Prontinho. Então vamos lá. O mercado está trabalhando nessa região aqui de fundo. Então o que eu queria, o que eu preciso aqui? Eu falei primeiro, a vela mais importante é uma vela de pressão compradora. Aquela vela que termina cheia na parte de cima. A gente já dá para fazer uma compra. E uma outra vela que dá pra gente também comprar nessa região é o seguinte, é aquela vela que parece que vai haver um rompimento na região, a vela vai rompendo, vai rompendo, vai rompendo e termina assim. Na verdade não termina assim, no meio dela ela tá assim, tá? Então a gente fala, vixe, será que essa vela vai terminar em venda? Só que nos últimos 15 segundos, nos últimos 20 segundos, o que faz? Essa vela, ela vem revertendo, né?
ela vem revertendo, 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 revertendo. E no final das contas, ao invés dela terminar assim, como é que ela terminou? Ela terminou literalmente desse jeito aqui, ó. Ó como é que ela terminou. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Ela terminou desse jeito aqui, turma. Desse jeito aqui. Então, o que aconteceu aqui? Qual foi a leitura dessa vela? O mercado, ele simplesmente tentou romper essa região, não conseguiu e voltou com uma força absurda de compra. Você vê que a vela terminou também sem deixar pavio na parte de cima. E o que a gente faria aqui também? Uma compra. E essa compra aqui, ela é até melhor do que aquela vela de força que eu falei no começo. Porque o mercado ele até tentou romper a região, mas não conseguiu. Ele voltou com tudo, certinho? Então a gente chama essa vela de rejeição. Vela de força é aquela que começa na abertura e já termina o fechamento cheia. E uma vela de rejeição é que nasce na abertura, vai buscar a mínima lá embaixo, porém não termina lá embaixo, só foi buscar a mínima. E depois ela volta com tudo e termina o fechamento dela no topo, tá ligado? Literalmente aqui no topo, tá vendo? No topo do candle, porque não deixou pavio nenhum na parte de cima. Então, por que não deixou pavio? Porque ela não foi buscar máxima, né? Buscar a máxima e voltar. Não, ela fechou literalmente ali, ó, no fechamento, na máxima, então não teve que ir lá em cima e voltar. Então essa é uma vela muito importante também para você fazer boas operações, certo? Eu vou ver se eu consigo pegar um exemplo, pessoal, nesse ativo aqui mesmo. Se me der uma vela de força de compra, eu já vou pegar uma operação aqui com R$100 para mostrar para vocês. Então vamos aguardar aqui para ver se essa vela tem força de compra para a gente poder pegar uma operação de compra aqui. Então olha só, pessoal, como é que essa vela está finalizando? Ela está finalizando com pavio na parte superior. Se ela finaliza com um pavio na parte superior, indicando o quê? Que não tem força de compra. É até bom não mostrar também esses candles, galera, porque já ajuda bastante você. Você chega nessa região linda, né? Tá vendo essa região linda, maravilhosa? De 3 toques. Só que a gente não vai comprar aqui ainda, galera. A gente precisa de uma vela de força de compra. Ah, Gui, mas essa vela tá subindo. Vai pagar. Por que você não pegou nessa, galera? Na maioria das vezes, não vai subir assim de vez, tá? Não vai subir. Na maioria das vezes, o mercado ele só sobe quando tem uma vela de força de compra. Beleza? É uma hora ou outra que respeita sem vela de força de compra. Tá vendo que a vela até reverteu, ó. Tava aqui em cima, já reverteu aqui embaixo. Então, pessoal, essas são as duas velas mais importantes. O negócio, galera, é achar um exemplo aqui agora para vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui mais uns 4 pares para ver se eu acho um exemplo. Então, vou nem cortar essa parte. Eu vou abrir aqui Bitcoin, certo? Vou abrir aqui HK33. Vou abrir aqui o ativo do gás natural e vou abrir aqui o ativo do SP35. Então, vou ver se esses ativos eles têm regiões interessantes e com as velas que eu acabei de falar com vocês, tá bom? Então, ó o exemplo aqui no Bitcoin. Olha o Bitcoin, galera. Olha o BTC USD agora na sua tela, porque literalmente eu perdi essa entrada e não dá para pegar mais. Infelizmente, não dá para pegar mais. Mas olha o exemplo aqui, na tela. Eu nem fiz corte nem nada. Lembra daquela vela que eu acabei de falar para vocês? Que é uma vela que ela finge que vai fazer um rompimento, né? Ela finge que vai fazer um rompimento, só que da mesma vez ela volta com tudo. E o fechamento dela é aqui em cima, ó, sem deixar pavio nenhum. Uma vela de rejeição de venda, né? Vendedor tentou romper, não conseguiu. Numa região de fundo, linda, o que o mercado ele faz? Ele respeita. Você vê que ele foi buscar a média de 20. Olha que operação linda no ativo do Bitcoin que eu pegaria. Só não peguei porque cheguei 20 segundos atrasado. Se eu chegasse na abertura dela, a gente tinha pegado junto. Mas é só para mostrar para vocês, pessoal, como é muito simples você começar a ter essa leitura de vela. Deixa eu ver esse gás natural para ver se tá legal. Não, o gás natural não tá muito interessante. Deixa eu ver esse SP35 aqui também. Tem uma região aqui interessante aqui em cima, ó. Ó, tem uma região aqui interessante aqui em cima. A macro é de alta. Ó, vou dar um exemplo aqui no SP35 também. O SP35, eu faria uma compra aqui caso o mercado ele estivesse trabalhando nessa região aqui, certo? Nessa região aqui. Tá vendo que infelizmente ele rompeu essa região, né? E não tá trabalhando nela. Mas se estivesse nessa região aqui em cima, e vamos supor que essa vela aqui fosse uma vela cheia de pressão de compra, a gente pegaria uma compra para buscar a média de 20 aqui em cima, tá? Então vamos supor que, só dar um exemplo aqui, que essa vela aqui ela seja maior do que a vela anterior e termine com força de compra, é compra. Tá vendo que ela não tá tendo força, ela tá deixando pavio? Então você não vai pegar compra. Você não vai brigar contra o mercado. Você vai sempre operar a favor dele, tá bom?
Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, muito simples, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, muito simples, ensinando vocês a fazer uma boa leitura de vela. Eu literalmente não peguei a operação porque isso não são operações rápidas, galera. Que tipo assim, a gente abre a corretora e já vai surgir uma oportunidade. Uma hora ou outra vai surgir essa oportunidade. E a gente vai lá e pega. Tanto é que no Bitcoin, quase que a gente pegou essa operação linda aqui. Mas tranquilo. O importante é você aprender como você lê velas, certo? Se você gostou desse conteúdo, não esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o gosteizinho, certo? E também não esquece de entrar na nossa comunidade. Eu faço operações ao vivo, totalmente sem galho, todos os dias lá na minha comunidade, no meu grupo de operações. Se você tem interesse em copiar as nossas entradas também e vir com a gente, só você clicar no link da bio, que a nossa comunidade está lá, certo? Vamos para cima. Até o próximo conteúdo e vambora!